Fala pessoas, beleza? Sejam muito bem-vindos à Forja, eu vou ser seu anfitrião hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um RPG de mesa que eu amo muito, que é Daggerheart. Inclusive, a campanha Contos de Tomás está sendo jogada em Daggerheart. Né? Daggerheart é um RPG de mesa que é muito narrativo, né? Os jogadores e o mestre eles têm uma disponibilidade de recursos enormes para simplesmente fazer o que bem entender, né? Mas o que é um RPG, né? E eu acho que nada melhor do que o próprio livro de Daggerheart para falar a gente o que é um RPG, né? Eu vou abrir aqui logo nas páginas iniciais. O, o livro ele já fala, né? RPG de mesa é uma experiência de interação na qual os jogadores interpretam personagens e criam histórias em uma narrativa compartilhada. Então nada mais é do que contar uma história, né? Muita gente compara com teatro, né? Eu não gosto de dar comparação com o teatro, porque eu acho que é muito mais, a gente vive muito mais o personagem do que um próprio personagem de teatro, sabe? Não é só interpretar um personagem, é sobre viver aquilo, é sobre estar ali, sabe? E tá, isso é RPG, mas o que é o Daggerheart, né? Bom, o Daggerheart é um sistema bem recente, né? Ele é um sistema que lançou tem pouco mais de um ano. Foi um sistema lançado pela Darrington Press, que é um braço de publicações da Critical Role, e veio para suprir uma coisa que faltava ali nos sistemas de fantasia medieval, High Fantasy que chama, né? Que é um sistema que, apesar de ter várias regras, é um sistema que conta muito mais com a narrativa do que com, sei lá, rolar dado para saber o que vai acontecer. Claro que Daggerheart você também rola dado, né? Inclusive, Daggerheart é diferente dos outros sistemas. Em vez de você rolar um D20, por exemplo, né, ou um D100, ou um D10, como é no Mundo das Trevas, né, em Daggerheart você roda dois D12 que são completamente diferentes. Você roda um D12 que representa a esperança e um D12 que representa o medo. E você junta eles na rolagem para saber qual foi o seu resultado. E dependendo de qual dado for maior, se o seu dado de esperança for maior do que o seu dado de medo, você rolou com esperança e você ganha uma esperança. Se o seu dado de medo for maior que o dado de esperança, o mestre ganha um de medo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas o que tem de diferente nesse sistema, por exemplo, de um D&D, né, de um Pathfinder, de um Tormenta, sabe? Bom, primeira coisa que eu acho que é bem diferente dos outros sistemas é que Daggerheart não tem perícias. Você usa simplesmente os 6 atributos, né? E só usa isso no sistema. Não existe, por exemplo, uma perícia de percepção, não existe uma perícia de investigação. Tudo isso está embutido nos próprios atributos. Dentro do Daggerheart você tem 6 atributos. Você tem primeiro o atributo de agilidade, que serve para você correr, se equilibrar, saltar. O atributo da força, que serve para você agarrar, levantar e quebrar. O atributo da acuidade, que serve para você se esconder, manipular as coisas, manobrar. O instinto, que serve para você perceber, pressentir e orientar. A presença, que serve para você comover, convencer e enganar. E o conhecimento, que serve para você analisar, aprender e lembrar. Então você tem esses 6 atributos que eles servem para você fazer literalmente tudo dentro do jogo. Então você não vai precisar ter uma lista enorme de perícias para você se preocupar, tipo, pô, tá, se é percepção eu vou rolar com sabedoria, mas sabedoria eu tenho proficiência. É uma coisa muito mais simples, muito mais simplificada, feita justamente para agilizar essa parte que normalmente é tão demorada nos jogos de RPG, né? E a maneira como você distribui os modificadores desse atributo também não é nada inovador. Você tem 6 atributos e cada atributo tem um valor padrão. Você pode colocar um valor de mais 2, dois valores de mais um, dois valores de zero e um valor de menos um, que representa uma fraqueza no seu personagem. E aquilo, ter uma fraqueza, às vezes parece chato, tipo, pô, eu sou ruim em alguma coisa. Mas na vida real, não é assim também. Né? Todo mundo é ruim em alguma coisa no que faz na vida. Você não consegue ser bom em tudo, apesar de que é uma coisa que todo mundo eu sei que gostaria, não tem como. Então você pode distribuir esses modificadores de atributo, para você fazer o seu personagem do jeito que você quiser. Eu vi muita gente já falando tipo, que gosta de rolar atributo, por exemplo, em Dungeons and Dragons, e eu adoro rolar atributo também, eu não posso dizer, mas eu sinto que esse sistema ele trouxe um olhar diferente para minha percepção. Ele meio que me fez olhar e falar, cara, se bem que ter atributos assim é bom, porque esse menos um, justamente esse menos um, que é o que
o pessoal menos gosta, né? Ele traz uma profundidade pro personagem que é completamente diferente de tudo. Se você tem todos os atributos acima de 10, 12, 14, sabe? Tipo num D&D da vida, você é bom em tudo. Não tem nada que você vai ser exatamente ruim. Então o jogo inteiro vira sorte e não contar uma história. Pelo menos é a minha opinião. E em Daggerheart você tem, por enquanto, porque a próxima expansão, já a primeira expansão do jogo, né, já está chegando aí. Dia 25 de agosto, se eu não estou enganado, vai chegar uma expansão com novas classes e novos tudos. Vou falar disso mais à frente, né, em um outro vídeo. Mas você tem 9 classes no jogo. E essas 9 classes elas são bem padrões, eu diria. Sabe? São 9 classes que eu sinto que todo RPG de mesa de fantasia medieval, por exemplo, né, deveria ter. Né? Você tem o bardo, o druida, o feiticeiro, o guardião, o guerreiro, o ladino, o mago, o patrulheiro e o serafim. Eu acho que o serafim é a classe mais diferentona, assim, né? Normalmente você tem um clérigo e um paladino, né? Que eles servem como duas coisas diferentes ali. Normalmente o paladino serve para ser tudo, né? Um tanque, um healer, um dano. E o clérigo é mais focado na cura, né? E tudo mais. Em Daggerhat ele manda essa diferença pro espaço. Você pode ser tanto um paladino quanto um clérigo em uma coisa só. E é isso que é o serafim. Cada classe tem duas subclasses e tem uma maneira de você jogar diferente. O bardo ele é mais focado na presença, é mais focado em convencer as pessoas, é mais focado em meio que se divertir, né, com canções, danças e tudo mais. O druida, que é mais aquele protetor da natureza, né, ele tem a habilidade de se transformar. O feiticeiro, que tem aquele poder inato dele. O guardião, que nesse caso seria como se fosse um bárbaro. Ele é um tanque, né, ele é uma máquina de combate, né, é uma pessoa que aguenta muita porrada e ao mesmo tempo bate muito forte. Só que não tão forte quanto o guerreiro, né? Que também bate extremamente forte. E tem várias coisas para ajudar nesse sentido, né? Em você ser uma pessoa mais regrada, em você ser uma pessoa mais focada. O ladino, que é você, né, tá ali nas sombras, inclusive esse ladino eu acho que é um dos melhores ladinos de todos os RPGs. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre cada classe, depois, né, mais para frente eu quero fazer um vídeo falando especificamente sobre cada classe. Esse vai ser um vídeo mais geralzão, né? O mago, que é quem gosta de estudar, né, aprender magias e ter várias magias. O patrulheiro, né, que é o caçador, ele é o estrategista, ele é aquele que vai estar ali na floresta, né, caçando, procurando comida, né, e tudo mais. E o serafim, que é essa potência de cura divina, né? E Daggerheart traz essas 9 classes, com duas subclasses cada, totalizando 18 possibilidades diferentes de personagem que você pode fazer. Além disso, tem uma coisa que é muito interessante em Daggerheart, que são as experiências, que inclusive é uma parte que eu particularmente amo desse sistema, e é uma parte que, sendo bem sincero, é a parte mais difícil para mim quando eu vou fazer a ficha. O que são experiências? Experiências são duas frases, palavras, ditados, talvez, que o seu personagem é bom, que o seu personagem tem conhecimento, que o seu personagem tem ciência. Então, o livro ele traz várias possibilidades dessas experiências aqui. Pode ser uma origem, pode ser uma particularidade, uma especialidade, uma aptidão, frases. E você pode gastar seu recurso de esperança, que eu vou explicar mais para frente, para você receber mais 2 no seu teste, o que cá entre nós. Mais 2 não parece ser um bônus tão grande assim. Mas como o Daggerheart não brinca com números tão altos, 2 faz muita diferença. E o sistema ele brinca muito, né, como eu tinha dito anteriormente, com o medo e com a esperança, né? A esperança é um recurso do jogador. Ela é um recurso que toda vez que você rola com esperança você ganha, e você usa ele para usar suas habilidades de classe, suas habilidades de domínio, suas habilidades de raça, de ancestralidade, né? E o medo, né, que é um recurso do mestre, que é ganhado sempre quando você rola com medo, né, como um personagem, ele serve não só para o mestre atrapalhar,
né, os jogadores. Ele também serve pra meio que fazer a cena rolar, fazer a cena andar. Então, às vezes o mestre vai gastar medo pra colocar uma adversidade no caminho dos jogadores. Mas às vezes o mestre vai gastar medo pra colocar talvez uma oportunidade na frente deles. Isso vai muito do mestre, é uma coisa maravilhosa do sistema. Além disso, cada classe está associada com um domínio. E os domínios, eles são meio que árvores de habilidade. Cada classe tem 2 domínios que elas têm acesso. E dentro desses domínios vocês têm várias habilidades. No total, são 3 habilidades de nível 1, e por consequência, né, nos níveis 2, 3 até o nível 10, que é o nível máximo do sistema, você vai ter mais 2 habilidades por domínio, totalizando aí um total de 21 habilidades diferentes por domínio. E realmente, no início pode parecer pouco. Pô, no nível 1 só ter 6 habilidades ali que eu posso escolher, né? Mas essas habilidades elas são tão abertas, não são igual às magias de D&D que tipo, você precisa disso pra fazer isso e pra fazer isso, né? Ele não te dá um início, meio e fim. Ele te dá uma ideia. E aí essa ideia você pode fazer o que você quiser com ela dentro, né, das mecânicas do sistema. Mas o próprio jogo te fala, cara, talvez essa bola de luz que você vai jogar não é uma bola de luz, talvez é uma bola de água, talvez é uma bola de fogo, talvez é uma bola de energia, sabe? Então o sistema ele te dá muita liberdade para você construir a sua narrativa, para você construir quem você é e quem o seu personagem é. E passando um pouquinho à frente, né, depois das classes, a gente tem as nossas origens. O que são as origens? As origens elas consistem em duas coisas. Elas consistem na ancestralidade e na comunidade. Em Daggerheart, nós temos 18 ancestralidades e 9 comunidades. A ancestralidade ela fala mais sobre quem você é, como é o seu personagem. A gente tem as ancestralidades mais comuns em que você vê em sistemas de fantasia medieval, como anão, elfo, humano, mas você também tem ancestralidades completamente diferentes, como o Clank, que é um robô, os Draconas, que são os Draconatos, as fadas, que são um pouco diferentes, elas são mais insectoides, em vez de serem aquelas pixies, né? Aquelas fadinhas pequenininhas como a Tinkerbell. Você tem os faunos, os furbolgs, que são baseados ali nos bovinos, né? Nas vacas, nos bisões e tudo mais. Você tem os fungros, que inclusive é uma das minhas raças preferidas, que são cogumelos. Você é um cogumelo e você sai andando por aí. Os galapas, que são as tartarugas, os gigantes, os goblins, os humanos, os infernes, que são os tieflings, né, de outros sistemas, os catari, os orcs, os pequeninos, os quachos, que são sapos, e os símios, né, que são ali, como o nome próprio fala já, né, baseados nos primatas. E Daggerhat traz uma coisa que é maravilhosa e que eu sinto que é um problema grande em outros RPGs, que é, você tem essas 18, né, ancestralidades diferentes. Mas e se eu quiser misturar duas? O que eu faço? E Daggerhat te dá um sistema para isso. Qualquer ancestralidade pode ser misturada com qualquer outra ancestralidade. Você pode fazer uma ancestralidade mista de Goblin com Fangreal, você pode fazer uma de gigante com fada, você pode fazer uma de anão com gigante e achar que ele é só um humano normal. Isso é uma coisa maravilhosa de Daggerheart e que vai de você. Você que manda. Você pode misturar qualquer uma das 18 ancestralidades que você tem acesso. E caso vocês queiram que eu traga um vídeo mais focado, né, em cada uma dessas ancestralidades, né, deixem aí nos comentários, talvez eu faça um vídeo. As comunidades, né, elas falam sobre de onde você veio, o que você passou sua infância fazendo, o que te marcou na sua infância. E a gente tem 9 delas, né? A gente tem a aristocrática, que é você que viveu ali, né, na nobreza. A gente tem a disciplinada, que talvez você viveu num lugar de fé, ou você foi treinado por um guerreiro exímio. Você tem a erudita, que você tirou um tempo da sua vida para estudar. Você tem a fora da lei, que você talvez não faça coisas tão legais por aí, né? Talvez você roube, talvez você seja um charlatão, quem sabe. Nós temos a marítima, que né, você viveu perto do mar. A montanhesa, que você viveu ali nas montanhas, né, num local mais alto, mais difícil de se atravessar. A nômade, que você viveu por aí. Aonde? No mundo inteiro. O mundo inteiro é seu lar. A silvestre, que é mais ali nas florestas e tal.
e a subterrânea, que você viveu na parte mais de baixo do mundo, né? Nas cavernas, né? Nas ravinas e tudo mais. E juntando uma comunidade com uma ancestralidade é que você faz uma origem. E é assim que você cria o seu personagem, né? O próximo vídeo, inclusive, vai ser um vídeo de criação de personagens, né? Um vídeo de como você pode criar seu personagem em Daggerheart. E esse sistema, ele tem um local muito querido no meu coração, porque eu sempre joguei, né, os RPGs de fantasia medieval que a gente tinha por aí, e eu nunca tive a oportunidade de criar algo que eu falasse, cara, isso aqui é meu, sabe? Isso aqui é algo que eu construí. Não foi um bando de habilidades, um bando de coisas já escritas, mecânicas escritas no livro que fizeram o meu personagem. Daggerheart ele te dá uma liberdade incrível, principalmente com as experiências de você criar o seu próprio personagem e você viver ele 100%. Hoje é o RPG de mesa que eu mais jogo. É um livro que eu amo, assim, de coração. Ele já tem traduzido pela Jambô, né, e tem também em inglês, né, de graça, no próprio site deles, que eu vou deixar embaixo na descrição. Infelizmente não tem as imagens, né, porque também liberar os livros com as imagens, né, é, é meio que um desrespeito aos artistas, né, e inclusive as artes desse livro são impecáveis de lindas. Elas são, tipo assim, maravilhosas. Eu acho que eu nunca vi um livro tão lindo de RPG assim na minha vida. Mas o próprio Daggerheart liberou, né, o sistema inteiro para você ler, caso você queira, em inglês. Mas é uma leitura que vale muito a pena. É um sistema que eu amo de coração e que me permite trazer histórias como Contos de Tumar, né, que é um mundo que eu demorei muito tempo para criar e é um mundo que se desenvolveu de uma maneira muito orgânica. E agora eu tô finalmente podendo contar a história desse mundo. E eu tô muito feliz com isso. E então fiquem ligados aí, né? Vão sair mais vídeos aí no canal sobre Daggerheart e também sobre Tumar. Caso vocês queiram que eu explique como são as ancestralidades de Tumar também, que elas são um pouco diferentes das ancestralidades de Daggerheart, né? As oficiais. Me falem aí nos comentários, né? Eu vou ler todos os comentários, eu sempre leio todos. E vai ser uma alegria trazer mais conteúdo de Daggerheart para vocês. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixe seu like, né? Inscreva-se no canal, seu comentário. Ajuda muito no crescimento do canal. E pode saber, nessa semana e também na próxima vão ter mais vídeos de Daggerheart para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.